Fala galera, professor Jesus de volta aqui com o nosso papo de domínios morfoclimáticos. Agora nós vamos aqui para o número 4, para a Caatinga, beleza? Bom pessoal, a Caatinga primeira coisa que vale a pena a gente destacar é que é o único lugar do mundo que tem um clima semiárido perto da linha do Equador. Isso não é o padrão, tá? Normalmente perto da linha do Equador a gente tem índices de chuvas mais elevados. Até porque se você for lembrar da climatologia, você vai lembrar que é justamente onde nós temos o encontro dos ventos alísios ali na linha do Equador, que é justamente a região que a gente chama de zona de convergência intertropical. Ou seja, é uma tendência de chuva muito forte, mas a Caatinga acaba sendo uma exceção. Primeiro, porque existem barreiras de relevo, tanto a leste, que é o Planalto da Borborema, quanto a oeste, que é o Planalto do Parnaíba, que dificultam a entrada de umidade nessa região, gerando uma chuva orográfica na zona da mata e fazendo com que esse espaço fique um pouco mais seco, né? Tanto é que nós falamos que a Caatinga está a sotavento das massas de ar que vem ali da parte leste do Oceano Atlântico. Aliás, a parte leste da América do Sul, né, que está o Oceano Atlântico. E também vale lembrar que é formada uma zoninha de alta pressão naquela região, muito também por conta da influência de diferenças de altitudes locais, até porque a Caatinga está numa região que nós chamamos de depressão sertaneja e que acaba gerando uma expulsão de massas de ar úmidas daquela área. Ou seja, nós temos um clima um pouquinho mais seco do que o restante do Brasil. Um pouquinho não, né? Bem mais seco do que o restante do Brasil. E aí, galera, é importante lembrar que quando a gente fala de uma vegetação que está nessas condições de clima semiárido, há uma tendência da gente chamar essa vegetação de estepe. Beleza? Então a Caatinga, se a gente forçasse a barra e colocasse ela num grupo mais generalizado, nós diríamos que ela é um tipo de estepe. Tudo bem? Mas lógico que eu estou forçando a barra, levando em consideração que a Caatinga tem uma biodiversidade muito maior do que qualquer outra estepe. As estepes normalmente elas aparecem nas bordas dos desertos, nas áreas de clima semiárido, justamente transição entre as savanas, não é? E os desertos. Aqui no caso não, é uma situação bem peculiar do Brasil, que é justamente a Caatinga. E essas características permitem o desenvolvimento de espécies de vegetação xerófilas e caducifólias. Pode aparecer o termo xerófita em vez de xerofilá, não tem problema, tudo bem? Só destacando que xerófila é aquela vegetação tipo cactos, né, ou suculentas, que armazenam águas internamente para poder garantir uma sobrevivência por um período mais longo, tudo bem? Diferentemente de outras espécies que estão adaptadas a ambientes úmidos, aqui a gente tem uma estação seca realmente muito grande. E as caducifólias, que a gente chegou a citar no Cerrado, que são árvores que perdem folhas num determinado período do ano, normalmente no período mais seco, legal? Bom, uma coisa que às vezes a gente não dá muita moral em relação à Caatinga é que ela é um hotspot. A gente imagina que não tem grande biodiversidade ali, mas é sempre importante lembrar que lugares que estão mais próximos da linha do Equador tendem a ter uma biodiversidade maior, porque afinal de contas, nesses espaços, a variação de temperatura, que a gente também pode chamar de amplitude térmica, é baixa. Legal? Quanto mais distante da linha do Equador, maior a variação de temperatura. E quando a variação de temperatura é pequena, mais espécies diferentes conseguem se adaptar e conseguem sobreviver a essa realidade. Beleza? Então assim, apesar das espécies da Caatinga serem, em regra, de pequeno porte, a gente vai ter uma variedade muito grande de espécies. Então, por isso nós falamos que essa região tem grande biodiversidade. E aí, galera, é importante lembrar aquele conceitozinho de hotspot que está associado à vegetação com grande biodiversidade e risco de extinção. A Caatinga entra nessa brincadeira. A Caatinga, assim como o Cerrado, também sofre processos de desertificação. E vale lembrar que as alterações desses espaços inicialmente vieram com a pecuária, né? Pensar em período colonial, a gente tinha ali na zona da mata a produção de cana, e quando a gente entra no interior, a gente via basicamente um desenvolvimento de uma pecuária, né, que era voltada para o mercado interno na época, e gradativamente outras atividades econômicas foram se desenvolvendo, sobretudo nas margens do São Francisco.
Quando a gente fala da Caatinga já no século XX, a gente já fala de um espaço de grande produtividade, sobretudo nas margens do Rio São Francisco. Até porque, quando a gente fala da evolução tecnológica do sistema de irrigação, a gente passou a ter a possibilidade de desviar os cursos de água de maneira mais eficiente para poder abastecer essa produção agrícola. Tanto é que na margem do São Francisco, no sertão baiano, a gente encontra inclusive produção de uva. Não é? Então tem vinícolas no sertão baiano. Isso é uma coisa que talvez seria impensável se a gente levar em consideração as características climáticas locais. E é importante destacar impensável levando em consideração apenas as características climáticas, porque se a gente falar em solo, o solo da Caatinga é classificado como solo fértil. A gente tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Porque é o seguinte... quando a gente vê o solo da Caatinga, a gente já pensa aquela frase, né? Nossa, que solo rachado, aposto que é pobre, não é verdade? Mas não, o solo ser rachado não tem nada a ver com ele ser pobre. Tem a ver com esse solo ser argiloso e ele ficar seco. A argila, quando ela fica seca, ela forma aglomerados. O espaço entre um aglomerado e outro é essa rachadura que a gente encontra. Então a gente não fala que o solo é pobre porque ele é rachado, não tem nada a ver, tem a ver com secura. E é interessante lembrar que justamente, né, como eu falei para vocês, aqui, ó, se a gente for pegar um perfil de relevo local, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Aqui está o oceano, zona da mata, aqui está o planalto da Borborema, beleza? Planalto da Borborema. Aqui tem um planalto do Parnaíba. Aqui, ó, tá justamente, essa seta ficou linda, né? Só que não, a depressão sertaneja, que é onde fica a Caatinga. Esse espaço, ele tem dificuldade de entrada de massa de ar, então fica um espaço mais seco. Devido a poucas chuvas, esse espaço acaba tendo um solo pouco lixiviado, ou seja, com pouca influência da erosão causada pela chuva. E é interessante dizer que lugares que chovem menos, o processo de intemperismo, ou seja, o processo de alteração das rochas, é mais lento. Se o processo é mais lento, consequentemente a formação de solos também é mais lenta. Consequentemente, há uma tendência desses solos ficarem rasos. Mas, apesar disso, esses solos recebem sedimentação de, enfim, sedimentos que vêm de outras áreas mais altas e que acabam se depositando nessa região. Consequentemente, por mais que o solo seja raso, os nutrientes que chegam aqui, eles são nutrientes que não vão embora. Consequentemente, a produção agrícola ela passa a ser possível, né? Porque é um solo extremamente fértil. Aí, como eu disse, a grande dificuldade está justamente na água. Mas, se a gente está falando de dificuldade relacionada à água, veja bem, imagina que nós temos aqui o Nordeste, beleza? Igualzinho, né? Perfeito. E existe um rio que corta o Nordeste, pelo menos a principal bacia hidrográfica do Nordeste, chama-se Bacia do São Francisco. Esse rio segue mais ou menos esse curso aqui, ó. Mais ou menos esse curso. Quando o Rio São Francisco segue esse curso, galera, inicialmente a gente tinha um volume de água absurdo. E isso eu digo baseado em alguns artigos escritos, né, lá na época da colonização, que o fluxo das águas do São Francisco, que desaguam ali entre os estados de Sergipe e Alagoas, o fluxo de água era tão forte que se a gente pegasse um pouco dessa água do mar, a gente veria que essa água estava um pouco doce, né, de tão forte que era o fluxo de águas que vinham do São Francisco. E aí, o que acontece? A galera utilizava muito esse rio para navegação para poder tentar desvendar o que se tinha no interior do Brasil, para conseguir, né, alguns tipos de explorações mais para dentro do nosso território. Tanto é que o São Francisco era chamado de Rio de Integração Nacional. Algumas cidades foram se desenvolvendo na margem do São Francisco, algumas produções agrícolas e tal. Só que quando a gente chega no século XX, como eu acabei de citar, a gente passa a ter processos de desvio dos cursos d'água que são mais eficientes do que se tinha no passado. Se a gente tem uma vazão e essa vazão começa a ser desviada para outras áreas, consequentemente o volume do São Francisco na foz, ou seja, no final, vai sendo reduzido. Só que aí, quando a gente chega no período militar, a gente teve uma política muito forte relacionada à questão de aumento da produção de energia, né, que entrava dentro da ideia do milagre econômico. Nessa brincadeira, algumas barragens foram construídas no São Francisco, destaque especial para uma barragem chamada de Sobradinho, né, que, enfim, já foi
a música Sobradinho, né? O sertão vai virar mar, tá no coração, momento que algum dia o mar também vira sertão, já foi obra do Paz. É uma música que já caiu na prova do Enem, ou seja, é uma música extremamente famosa e que ela conta uma história muito importante ali do Nordeste, naquela proximidade ali, quase na divisa da Bahia com Pernambuco, em que uma usina hidrelétrica inundou grande parte das áreas próximas a ela. Alguns municípios acabaram sendo afetados, né? Inclusive, se você tiver curiosidade, coloca no Google aí ou no YouTube, procura o clipe, né? Ou talvez não o clipe, mas procura a letra dessa música, né? Sobradinho o nome dela, da dupla Sá e Guarabira, beleza? E aí algumas áreas foram inundadas e inclusive isso acabou gerando um grande fluxo migratório da população ribeirinha, né? Da população que vive na margem dos rios. E o mais louco é que se você for parar para pensar, se o fluxo da água que está vindo para cá, ele encontra uma barragem, isso significa que o que vem depois vai ser afetado, vai ter um volume menor. E aí, para finalizar o combo, né, quando a gente chega ali no início desse século, o governo federal ele começa uma obra até hoje inacabada, que é a obra da transposição do São Francisco, que tem como objetivo criar 2 eixos de drenagem, o eixo norte e o eixo leste. E esses 2 eixos de drenagem seriam justamente com o discurso do Estado na época, para levar água para as pessoas que tinham necessidade em outras áreas do Nordeste, né? É claro que é muito polêmico essa discussão, porque impactos sociais e impactos ambientais são causados a partir disso. Por exemplo, especulação imobiliária da área. Né? Com certeza, as novas áreas onde o São Francisco passa a abastecer, elas sofrem com a especulação imobiliária. E a experiência que a gente tem na história do Brasil é que a especulação imobiliária ela tende a expulsar a população de baixa renda de um determinado local. E o segundo ponto, até que ponto isso aqui não vai gerar impacto ambiental, porque há um planejamento, esse planejamento de ligar a bacia do São Francisco a uma bacia hidrográfica que tem bem aqui, que é chamada de Bacia do Atlântico Nordeste Oriental. Então, assim, ligar 2 bacias hidrográficas diferentes pode ser que espécies de ambientes diferentes passem a conviver. Talvez uma possa ser praga para outra, ou seja, a gente pode gerar um desequilíbrio ecológico. Mas talvez o que mais cai em prova seja justamente o que acontece com a foz do rio. Com todas essas alterações, seja com irrigação, seja com barragem, seja com transposição do São Francisco, isso acaba reduzindo o volume de água na foz do rio. E é interessante destacar que ao longo do curso do Rio São Francisco, a água do São Francisco ela entra em contato com, enfim, diversos sais que estão presentes no solo, né? E conforme a gente vai aumentando a concentração de sal, a água tende a ficar um pouco mais salobra. Talvez você já tenha ido no Nordeste, tenha tomado água, você tenha percebido que parece que a água no Nordeste é um pouco mais salgada do que aqui em Brasília. Só que veja bem, esses sais eles não vão desaparecer com as transposições ou com as intervenções humanas no rio, mas o volume de água tende a diminuir. E se o volume de água tende a diminuir e os sais continuam presentes, há uma tendência de um processo de salinização. Guardem no coração, tá, gente? Esse processo já caiu em prova mais de uma vez. Salinização, que é quando a gente tem um aumento da concentração de sal nas águas. Legal? Isso acontece principalmente na foz, até porque vale lembrar também que o São Francisco ele sofre influência das marés, assim como qualquer outro rio. Como o São Francisco tinha muita força para entrar no mar, conforme ele foi perdendo força, ele foi reduzindo o seu volume, e quando a maré cheia vem, o mar ele consegue, de certa forma, entrar em espaços que antes eram completamente dominados pelo São Francisco. Isso acaba também influenciando o aumento da salinização local, beleza? Então, esse é um grande problema que a gente vê nessa região. Inclusive, galera, quando a gente fala da Caatinga, dessa área, é uma área com uma grande quantidade de açudes. Para quem nunca ouviu falar em açude, é basicamente um represamento de água que é voltado principalmente para abastecimento da população, abastecimento animal e às vezes para irrigação. E uma curiosidade é o seguinte, se você for parar para pensar, parece que não tem nada a ver, né? Mas o Pernambuco foi o estado brasileiro com o maior índice de problemas relacionados ao Zika vírus na época que a epidemia do Zika vírus atingiu o nosso país. Falando em epidemia, né? Aproveitar já que a gente está nesse momento um tanto quanto conturbado aqui na nossa realidade. E nesse contexto,
o Ministério da Saúde foi fazer alguns levantamentos de dados sobre diversos assuntos, inclusive para tentar descobrir, né, o que poderia ter causado tantos casos em Pernambuco em comparação com os outros lugares, o que tem de diferente, o que a gente pode observar como um possível incentivador para o desenvolvimento de algumas doenças. Chegaram à conclusão que, possivelmente, a grande quantidade de reservatórios de água, de desvios do curso do São Francisco, com formação de açudes, por exemplo, pode ter sido causa dessa questão da epidemia ter ficado um pouquinho mais forte por lá. Afinal de contas, nós temos mais água parada. E água parada é justamente um ambiente propício para a proliferação do mosquito que causa dengue, chikungunya, febre amarela e zika. Beleza, pessoal? Então, algumas coisas parecem que não tem nada a ver, mas quando a gente raciocina direitinho, a gente vê que elas se encaixam perfeitamente. Tudo bem? Bom, em relação à Caatinga, a gente fica por aqui. Aguardem que em breve vai ter um outro vídeo. No próximo vídeo, inclusive, vou falar dos 2 domínios do Sul juntos. Tudo bem, galera? Um abraço, fiquem com o Pai. Até a próxima.